Gabriel Garcia Marques nasceu na cidade de Aracataca em 1927 e foi considerado um dos autores mais importantes do século XX, tendo como algumas obras 100 anos de solidão, O amor nos tempos do cólera, Crônica de uma morte anunciada, entre outras. No total foram mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idiomas. Gabriel também foi jornalista, editor, ativista e político. O livro Notícias de um Sequestro, publicado em 1996, conta a história real de vários sequestros de jornalistas e familiares de políticos na década de 90 na Colômbia. Os crimes foram cometidos pelo grupo de narcotraficantes extraditáveis, liderado pelo colombiano Pablo Escobar, que ganhou fama por se tornar um dos homens mais ricos do mundo pelo tráfico de cocaína. Os sequestros serviam como pressão contra o presidente colombiano César Gaviria para o fim da política de extrair traficantes do país para os Estados Unidos. A investigação, que durou 3 anos e ideia para a narrativa, veio da visita de Maruja Pachón, jornalista e uma das vítimas dos narcotraficantes, que seria contar sua experiência para o autor Garcia Marques. O livro começa com a captura de Maruja, que ficou presa por 6 meses, e da também jornalista e cunhada Beatriz Villamizar, no dia 7 de novembro de 1990. Para aprofundar mais no assunto do livro e no autor, entrevistamos a professora de literatura da língua espanhola, Nair Carvalho, para falar mais sobre qual é a importância dessa obra para a história da Colômbia e, consequentemente, do mundo. Para a história da literatura, eu acho que é importante a gente começar por aí. O Gabriel Garcia Marques, ele tem um papel importantíssimo dentro da literatura espanhola, é um dos renomados aí, escritores. Dentro da literatura fica um marco realmente, algo que vai ficar escrito, né? Vira-se um documento oficial, vamos dizer assim, da literatura, justamente pelo fato dele trazer algo mesclado entre jornalismo e literatura, uma literatura mesclada com o jornalismo. O jornalismo trabalha muito com fatos, com a realidade, e dentro dessa obra a gente vai ver justamente ele explorando essa questão da realidade, que é o fato de um sequestro, né? É algo que marcou a história da Colômbia ali, principalmente, né, Pablo Escobar, os efeitos que isso trouxe para dentro da sociedade. Então, no contexto histórico tem tudo a ver, porque o jornalismo trabalhando com a realidade, a literatura trabalhando com o ficcional, e dentro disso ele explora essas duas coisas aí, uma mescla. Claro, trabalhando mais o lado da realidade, né, que é a questão do jornalismo em si. Conversamos também com o mestre em comunicação e especialista em jornalismo literário, Bruno Ravanelli. Gabriel Garcia Marques, também conhecido como Gabo, foi um dos maiores escritores da era contemporânea, um expoente da literatura espanhola e provavelmente o maior nome da Colômbia no segmento. Suas principais obras transitaram entre o jornalismo e a ficção, e o estilo literário que mais ficou vinculado a ele foi o realismo mágico. Notícia de um Sequestro aborda não somente mas um conjunto de sequestros cometidos por narcotraficantes colombianos no início dos anos 1990, com riqueza de informações e aspectos psicológicos, enfocando o cenário de drama e apreensão que cercava os envolvidos nesses crimes. A investigação foi originada pela sistemática do crime organizado colombiano, dominado pelo narcotráfico, que por meio de sequestros de pessoas conhecidas impunha uma condição favorável de barganha com o governo e as autoridades do país para manter-se como um poder paralelo. A Colômbia do começo da década de 1990 foi marcada pelo auge do narcotráfico, especialmente do cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, figura emblemática que representou muito bem a que ponto chegava o poderio dessas organizações criminosas. O livro permitiu conhecer a fundo o cotidiano de um país assombrado pelo medo, sob múltiplos pontos de vista, tanto das vítimas como dos algozes e dos observadores do contexto. O autor foi capaz de humanizar até mesmo os criminosos, proporcionando uma empatia desses personagens controversos com seus leitores. Eu considero a obra mais um grande trabalho literário de Garcia Marques, provando seu talento em mesclar jornalismo e ficção, numa narrativa densa, capaz de envolver o leitor de modo intenso, com histórias, conflitos e situações que prendem a atenção e tornam a leitura bastante agradável.